Bom dia, bom dia. Começando mais uma live. Foi mal atraso, galera. Ontem eu dormi um pouco mais tarde. E o sono me cobrou hoje. Vamos entrando. Ui. Bom dia, Rômulo, Rafael Menezes, Lilian Cruz, Patrick do Turvo, Natália do Manuel Caseiro, Igor Evaristo, Labo MPT, Janiele Nóbrega. Bom dia, pessoal. Todo mundo me vendo e me escutando bem? Tudo dominado? Show! Show de bola. Vamos. Hoje a gente vai falar, seguindo a linha de lives ao longo da semana, né? A gente falou já de... tá falando, na verdade, de coisas, características boas para você ter, além do estudo em si. Hoje a gente vai falar de foco e produtividade, tá bem? Foco e produtividade nos estudos, algo que muita gente quer, mas pouca gente, na linha do que a gente já viu ao longo da semana, pouca gente se preocupa em como conseguir bem. Digamos, centralizar os seus esforços para, no caso que é o foco, para ter o máximo rendimento possível, no caso, a produtividade, tá? Elas estão intrinsecamente ligadas. Hoje eu decidi fazer algo mais prático, tá? Tem uma parte teórica bacana, principalmente do foco. Produtividade naturalmente é algo mais prático, mas foco tem muita teoria, viu? Tem um livro chamado Hiperfoco, que ele está inclusive na minha frente ali, que é muito bom, não tão grande. Tem um livro chamado Foco, do Daniel Kahneman. Aliás, não é Daniel Kahneman, não. É Daniel alguma coisa. Esqueci o nome, o sobrenome. Mas é um livro bem maior e bem mais denso. Não sei se nem se vale a pena você ler agora, mas o Hiperfoco, se você puder, leia, que é bom. Eu decidi focar a parte do foco. Focar a parte do foco em coisas práticas. Tá? Eu vou fazer uma pergunta simples para vocês. Antigamente, eu imagino que tem gente que estuda há bastante tempo aqui, né? Depois me falem aqui nos comentários há quanto tempo vocês estudam, só para eu ter uma noção. Mas eu vou fazer um breve histórico para vocês saberem onde eu quero chegar. Até o final ali do século XX, início dos anos 2000, quem estudava para concurso, ele tinha basicamente um acesso, que era o quê? Era você pegar o livro e estudar. No máximo, tinha ali um curso na sua cidade, mas, por exemplo, você ia fazer um concurso nacional em outro estado, você teria dificuldades para estudar. Então, havia só aquela opção, não tínhamos muitos mais. Depois começaram a aparecer cursinhos. E os cursinhos online com o advento da internet, tá? Começaram a aparecer cursinhos online e eles com essa ferramenta da internet, essa ferramenta possibilitou que eles conseguissem chegar a muito mais gente, levando, por causa da internet também, mais informações, ou seja, eles traziam mais informações do que os livros, porque eles tinham acesso a vários conhecimentos. Me fala, vocês estão me acompanhando, tá? Então, começamos com apenas uma opção. Depois, aumentamos bastante as opções, porque os cursinhos eles passaram a oferecer muitos livros, digamos assim. Essa foi a segunda fase. Mas havia ainda, anteriormente você não conseguiria diferenciar uma doutrina que fosse para estudo para concurso
e uma doutrina que fosse para estudos em geral. A pessoa teria dificuldades de diferenciar. O cursinho ele conseguia. Ele tinha o know-how de como a pessoa, no caso, o que ela deveria estudar, e aí ele passava aquilo ali. E cresceu muito, né? Também a vontade não, a procura também cresceu muito, a população crescendo, enfim. Formação, né? As graduações também cresceram muito. Essa foi a segunda fase. A terceira fase, que é a que a gente vive hoje, é de tanta informação, que gera desinformação. E eu não estou falando de desinformação, como pessoal, de fake news, tá? Não vamos entrar aqui nesse mérito, mas não há desinformação de fake news. É desinformação no sentido de você ter tanta opção que você não sabe para onde olhar. Você não tem foco. Você não tem foco. Eu não estou falando ainda de vou focar em tal profissão ou em tal carreira. Não estou falando disso. Eu estou falando de para onde o seu olho tem que olhar. Tem muito. Quantas vezes eu já não recebi a pergunta: professor, mas existem inúmeros métodos por aí, como eu vou saber o qual é que está certo? Galera, parem para pensar. Não faz o mínimo sentido, o mínimo, se você for parar para pensar mesmo, a gente ter mais dúvidas do que fazer hoje do que se tinha 20 anos atrás. Não faz sentido as pessoas terem uma capacidade intelectual menor hoje, como a gente vê e tem pesquisas sobre isso, do que se tinha 20 anos atrás, com bem menos informação disponível. Qual é o motivo disso? Qual é o motivo disso, gente? Já falei. Excesso de informação gera desinformação. A gente é fuzilado com informação todo segundo. Todo segundo. A gente é fuzilado com informação. E eu não estou falando só informação de concurso, informação de estudo e tal. Qualquer informação. A principal metralhadora de informação que a gente tem é a que vocês estão usando agora, muito provavelmente, com certeza, porque eu acho que não dá para assistir pelo computador. O celular é uma metralhadora de informação. Toda hora ele está te fuzilando com informação. E aí você não sabe para onde olhar. Eu quis fazer essa introdução porque para você poder decidir, poder focar, você precisa saber de onde vem o problema. O celular, não estou falando só do Instagram não, tá? O Instagram é apenas uma ferramenta do celular. O celular é algo que contribui, responde essa pergunta que eu estou fazendo para vocês. Por que mudou? Por que 20 anos atrás, aparentemente, a nossa capacidade intelectual, e quando eu digo capacidade intelectual, não é de produzir informação, tá? Produzir, porque o ser humano nunca produziu tanto na vida dele. Mas é de produzir coisas com determinados fins. No caso da gente, é passar em concurso público. Tudo bem? Dito isso, qual é a primeira característica do foco que vocês têm que pegar? Eu anotei aqui umas dicas práticas, mas tem algumas que se confundem com, digamos, dogmas. O primeiro qual é? Foco é saber dizer não. Foco é saber dizer não. Vocês já devem ter ouvido isso.
O Steve Jobs fala muito disso. Steve Jobs, né? Do iPhone. E não é somente foco é saber dizer não. Olha só que legal. Olhem só que legal essa parte. Não é só saber dizer não. Porque a gente pode saber, né? Saber como avaliar, saber dizer não várias coisas. É saber dizer não a várias coisas potencialmente boas. Potencialmente boas. Vocês já devem ter ouvido eu falar isso aqui. O que eu vou falar agora. Não é porque algo é muito bom que tem que ser utilizado. Não é porque algo é muito bom que tem que ser utilizado. Exemplo. Olha a minha camisa aqui. Uma coisa é ter MBA, doutorado e pós e o escambau. Outra coisa é ter as mães. Mestrado é uma coisa ruim. Pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. São coisas ruins? Não, são boas. Você vai se especializar, vai ter um título. Muitas vezes você tem uma melhoria no salário. Você vai ter potencialmente mais opções. São coisas boas. Mas se você está focado para concursos públicos, você, a meu ver, tá? A meu ver, como eu penso, você deve dizer não a essa opção. Por quê? Porque ele vai te tomar tempo, vai te tomar energia que não vai conseguir ser gasta para o estudo para concurso. Foco é saber dizer não a coisas potencialmente boas. Não é só algo ruim. Seria muito fácil. Eu quero, sei lá, vou dizer não aqui a seriados da Netflix. Porque são ruins para o meu estudo. Ok. Mas aqui o mestrado, doutorado, tudo mais, em tese a pessoa encara como algo bom. E eu não estou dizendo que é ruim. Porém, você deve dizer não. Outro exemplo. Livrões, manuais. Tem manuais excelentes. Pedro Lenza, Flávio Tartucci, Daniel Amorim. Tem uma porrada de manuais bons. Mas não é porque algo é bom que deve ser utilizado. No caso deles, deve ser utilizado no começo dos estudos. Por uma série de coisas que eu já falei inúmeras vezes para vocês. Demora muito, você não sabe para onde olhar, tudo mais. A live vai ficar gravada, tá? Mas aprenda a ter as suas prioridades. O rumo após, você está falando aí. Aprenda a ter suas prioridades. De repente, aqui deveria, em tese, ser prioridade em relação a como se estudar. Mas siga, você tem que decidir, saber decidir bem. Então, você pode escolher um material mais adequado. Você tem que saber decidir. Está tudo intrinsecamente ligado. Capacidade de decisão, foco, produtividade, aprendizagem, uso do tempo. Tudo isso é ligado, galera. Eu me preocupo muito mais com isso do que com vamos aprender uma nova teoria aqui de direito constitucional. Não é algo, para mim, definitivo. Tá? Definitivo. O que é definitivo é você aprender esses aspectos que parecem secundários, mas são principais. Penalidade por alternância cognitiva. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Penalidade por alternância cognitiva. PAC. Vamos usar o exemplo da pessoa que saiu aí rumo após.
Ela acordou, aí ela mexeu no celular para ver as notificações do Instagram enquanto conversava a live, viu? Começou a assistir a live, sei lá, assistiu aí 2 minutos, saiu, foi fazer outra coisa, depois voltou, assistiu a live de novo. Aí saiu, foi ver o WhatsApp. Aí começou, vou começar a estudar agora. Aí começou a estudar, ia estudar, sei lá, controle de constitucionalidade. Aí começou a estudar. Aí lendo o controle de constitucionalidade, ele viu, eu acho que tem uma decisão nova do STF, vou ver no Google. Aí foi no Google, tinha decisão do STF. Sendo que ele entrou no site do Dizer o Direito, tinha uma propaganda lá de um método mirabolante que aprovava em 3 meses de estudo. Aí, poxa, que coisa interessante, deixa eu entrar aqui. Clicou. Aí depois saiu, chegou uma notificação no WhatsApp. Ele olhou. Ele passa o dia, ou ele ou ela, né? Um exemplo, tá? Tô sendo gravidez. Ele passa o dia inteiro assim. O que é que vai acontecer, gente? Ele vai chegar ao final do dia morto. Morto. Muito, muito, muito cansado. Mas ele vai sentir que o dia dele andou? Não. Muito provavelmente, se ele segue isso daí, não. Por quê? As pessoas pensam, é porque não teve foco e tal, mas tem uma coisa que explica tranquilamente isso, tá? Que é essa penalidade por alternância cognitiva. Toda vez que você para de fazer alguma coisa, você perde energia de 2 maneiras. Você para de fazer uma coisa, você começa a fazer outra. Você perde energia de 2 maneiras. Você não somente perde energia por ter que desativar aquele contexto que você está. Supor que eu esteja estudando. Então, sei lá, estou lendo ali, estou na página 10, aí vou parar para fazer outra coisa. Eu tenho que meio que dar uma limpada no meu cérebro para começar a fazer outra coisa. Então eu gasto energia dando essa limpada no cérebro e tenho que recarregar o contexto da outra atividade. Eu perco energia de 2 maneiras quando eu paro uma situação dessa. Se eu fizer isso, sei lá, 10 vezes ao longo do dia, ok, é algo razoável. Agora se eu fizer 100, 10 vezes ao longo do dia, eu vou gastar, sei lá, se for uma mesma quantidade de energia, eu vou gastar 20 medidas de energia. Se eu fizer 100, se eu fizer 1000, a sua energia vai sendo drenada para algo que não ajuda em absolutamente nada. Você trocar contexto não ajuda em absolutamente nada. E você um dos motivos pelos quais você troca muito contexto é porque você é submetido a esse fuzilamento de informação. E o principal motivo está aqui, no celular. Tá? Portanto, essa coisa é obrigatória, tá? Obrigatória. Desativar notificações do celular. Desativar notificações do celular, gente. Desativa, não tem muito nem o que explicar. É só ver o resto da live que você viu. Aliás, que você está vendo agora. Veja o resto da live que você vai entender o porquê. Tem que desativar as notificações. Mas dentro disso, também, agrupe tarefas, tá? Agrupe tarefas. O que é isso aqui? Você tem, sei lá, você pode seguir as atividades de 2 formas diferentes. Você começa a estudar, aí para ver o WhatsApp. Aí depois volta a estudar de novo, aí depois para tomar água. Aí você volta a estudar. Aí depois você para porque o seu filho acordou. Aí você vai falar com ele.
Aí depois você volta a estudar. Aí depois você para porque, sei lá, tem que ir na academia. Fez aí inúmeras paradas, tá? O que é o agrupar tarefas? Estude e deixe para falar com seu filho, no caso, organize, porque ele eu acho que vai ser a parte importante, né? Tomar água, falar com seu filho, ver o WhatsApp, tudo ali ao mesmo tempo. Por quê, galera? Porque o seu foco são os estudos. Roberto, meu foco é o meu filho. Claro, vocês entenderam. Vocês precisam... O momento que vocês mais precisam do cérebro de vocês é nos estudos. Privilegie ele. Você precisa tanto do seu cérebro com o seu filho, digamos assim? Não muito, né? Eu imagino. É alguma coisa mais automática, uma coisa de presença, você tem que estar lá. Você pode fazer outras atividades ali. Nos estudos você não pode. Não pode, tá? Você tem que mandar a mensagem para o seu cérebro que os estudos são o que importa naquele momento. Então não vai recarregar muito contexto. Porque isso aqui não é como se for jogado no lixo. Ele não serve para nada mesmo. Não serve para nada mesmo. Tá? Cuidado com a penalidade por alternância cognitiva. Para mim, ela é a grande vilã, tá? Ela é a grande vilã da produtividade de tudo, assim. É muito ruim e é extremamente evitável. Extremamente evitável. Agora você tem que se policiar, principalmente inicialmente, tá? Principalmente inicialmente. Então, Beto, você é uma pessoa que evita isso? Não muito. Hoje. Na época que eu estudava, sim. Hoje, não muito. Hoje eu acabo... eu estou passando isso para vocês da época que eu estudava. Mas a minha produtividade em alguns dias é péssima. Sendo que eu não preciso mais passar em concurso. Eu quero ajudar você. Não preciso mais passar. Tá? Você precisa. Então, por exemplo, eu estou fazendo lives aqui às 6h07. Por quê? Que eu quero passar mais conteúdo. A gente vai ter um lançamento agora da assinatura, então eu quero passar mais conteúdo. O meu foco, a minha produtividade é nisso aqui. É produzir conteúdos para vocês, além, obviamente, do meu cargo, dos meus outros interesses. Mas eu imagino que o seu interesse principal seja passar em concurso. Se não for, repense a sua vida, meu irmão. O seu interesse principal tem que ser passar no concurso. Não é o meu trabalho, então você não quer passar em concurso. Não significa que você não vá fazer as outras coisas bem, mas você tem que sempre mandar a mensagem para o seu cérebro que o seu interesse principal é passar em concurso. Não, a minha faculdade, então não é agora que é passar em concurso. Na época que eu estudava, que eu fazia faculdade, eu mandava direto a mensagem para o seu cérebro. O meu interesse não, pro meu cérebro, o meu interesse não é a faculdade. Na verdade, eu tô pouco me lixando para ela. Tô nem aí mesmo, tanto é que eu fiquei de final em quase todos os semestres. Ali era o que? Era ter o diploma, ponto. O meu interesse é passar logo em concurso. Passei. Por quê? Porque eu centralizei os meus esforços, galera. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Não tem como... Tenho até uma vez eu respondi um aluno que ele perguntou assim: professor, eu quero fazer academia de direito, cuidar muito bem da minha família, fazer faculdade, trabalhar e estudar para concursos. Como fazer isso? É simples, faça tudo mal feito. Faça tudo mal feito, tá? Por isso, quando eu digo, galera, que tem essas inúmeras outras características que você deve prestar atenção, não é balela, tá? Não é balela. Adalberto, mas isso significa eu abdicar de todo o resto da minha vida? Não, óbvio que não. Óbvio que não. Significa pequenos sacrifícios.
Mas até para a gente decidir o que vai sacrificar, a gente precisa saber decidir. Por exemplo, tem um post que eu às vezes reposto, que é: cuidado com o que você renuncia. Há momentos que não devem voltar. Dou um exemplo. Tinha uma aluna minha, há muito tempo, tipo, lá em 2016, 2017, por aí, quando eu comecei a orientar, que ela veio, ela começou a estudar, estava num ritmo bom, acho que ela ia fazer a prova da PGE São Paulo, alguma coisa assim. Aí era o sonho dela. Aí ia ter o aniversário de 90 anos da avó dela, que eu acho que era muito próximo a ela. Criou, ajudou muito a criar ela e tal. E ela foi questionada se iria ajudar nesse aniversário. Eu disse não, porque a minha prova está aí. Tipo, tava faltando uns 3 meses mais ou menos. E aí ela não ajudou. Sendo que ela foi pro aniversário, mas não ajudou. Pelo que eu lembro, o aniversário não foi muito bom e tal. E ela ficou se sentindo muito culpada, porque não ajudou. E ela era a principal que poderia organizar o aniversário. O aniversário não foi bom. E ela vinha fazendo simulados antes disso daí, vinha fazendo simulados muito bons. E ela começou a ter uma queda. E foi um desempenho horripilante assim na prova da PGE. Eu acho que era PGE São Paulo. Ou seja, ela disse não a uma coisa que não iria voltar, e aquilo ali ficou martelando na cabeça dela. O aniversário de 90 anos da avó dela não poderia ser repetido. Ela deve ter parado para mim, dava para eu conseguir conciliar naquele momento. Então ela decidiu mal. Então não é só saber dizer não, é no que você dizer não, você ter muita sabedoria. Tome muito cuidado com momentos que não podem voltar. Tudo bem, gente? Tudo bem. Ir para uma festa sexta-noite e sei lá, chegar às 6 horas da manhã em casa estragando o estudo do sábado, é algo que você pode evitar? É algo que você pode evitar. Eu sempre gostei muito de festa, muito. Mas eu não saía na sexta, quando eu estava estudando. Saía sábado, muitas vezes eu saía. Por quê? Porque o domingo normalmente era de descanso. Então eu podia dormir o dia todo. Mas sexta eu não saía. Então você consegue ter essa parcimônia. Você consegue. Tá bem? Eu estou Fulaninho, Roberto, não quero que você esteja focado. Olha, eu estou focado no estudo para magistratura. Mas eu posso fazer provas do Ministério Público. Depois, tem uma prova de procurador do município aqui que eu quero fazer também. E uma prova do Tribunal de Justiça do meu estado que está para sair, que eu vi falando. Eu estou focando nessas daqui. Eu estou focando nesses 4 tipos de provas aqui. Isso é foco, galera? Claro que não, né? Mas eu aposto que ou você já falou, ou você já viu alguém falando isso daí. Mas eu vou falar algo que você pode utilizar. Você não precisa definir o concurso que você vai focar logo. Você não precisa definir. Você pode, por exemplo, se a pessoa está aí focando nesses 4, na verdade é que foco não é a palavra ideal. Ela quer fazer os 4 concursos. Ela pode fazer. Desde que, quando sair o edital, ela foque em um. Em outras palavras, peguem essa frase também, que eu acho ela muito importante, principalmente para poder decidir. Não existe conciliação de estudos pós-edital. Não existe conciliação de estudos pós-edital. Como é que é isso, Adalberto? Você não precisa definir o seu cargo até sair o edital. Quando sair, você tem que dizer:
Eu quero estudar para essa prova? Quero. Para de estudar para as outras, pega o edital e vai estudar para ela. Ah, eu não quero estudar para essa prova, eu quero fazê-la, eu quero fazer a prova, mas eu não quero estudar para ela, exclusivamente para ela. Ok, continua estudando do mesmo jeito que estava antes. Vamos supor que eram 4 provas, tá? E saiu o edital da primeira. Ah, fiz o simulado, dado objetivo para decidir, fiz um simulado para ela, não fui bem, não vou conseguir melhorar tanto a tempo, vou continuar o meu estudo de conciliação. Então você vai fazer essa prova por fazer, mas não é a prova que você está estudando. Faça muitos concursos, estude para poucas provas. A característica que eu mais prezo, uma das características que eu mais prezo em qualquer pessoa, e tento fazer, obviamente, tento manter em mim, gente, é a coerência. Tudo isso que eu falo para vocês, eu falo desde o início que eu comecei a orientar. Se você for ver lá as postagens de 2017, 2018, tudo o que eu falo hoje era o que eu falava antigamente. Tanto é que muitos posts são repostos. Tem que se ter coerência. Não somente eu, que estou tentando passar para vocês, como vocês, quando estiverem fazendo suas decisões. Porque pessoas incoerentes, elas vão perder muito tempo. Muito tempo. Então, você vai fazer a prova? Vai, às vezes a prova é na sua cidade, não tem problema. Só não vai estudar para ela. Faça muitos concursos. Estude para poucas provas. Beleza, aí foi o primeiro, você não estudou, continuou aquele estudo em comum. Foi o segundo, também olhou assim, não vou encarar esse não. Estudo em comum. Foi o terceiro, vou fazer esse daqui. Parou o estudo de todos, estudou só para ele. Não existe conciliação de estudos pós-edital. Ah, Roberto, aí a prova foi no meio ali do estudo, quando eu defini o que eu ia fazer, 2 semanas depois ia ser a prova de um daqueles outros que eu não estudei para eles. Eu faço? Faz. Você só não para o estudo para aquele que você decidiu estudar. Isso é foco. Isso é foco. Tá bem? Foco. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Tem gente, estou focando a longo prazo em magistratura. Curto prazo, analista. Existe foco de longo prazo, pessoal? Existe foco de longo prazo? Vamos dar a pergunta. Existe foco de longo prazo considerando estudos para concurso público? Não. Médio prazo? Também não. Foco para concurso é sempre em curto prazo. Eu mudei a pergunta porque foco de longo prazo existe. Por exemplo, investimentos. Você coloca ali todo dia, sei lá, todo mês R$100 na conta. Você está focando no longo prazo, né? R$100 na sua conta, poupança, então na sua conta de investimento. Está focando no longo prazo. Ficar rico ali, dali a 30, 40 anos, com a mágica dos juros compostos. Não existe foco de longo prazo. Existe. Sendo que para concursos públicos não existe porque você está desconsiderando inúmeras nuances que podem surgir durante o estudo para concursos. É o que o Victor. Difícil manter focado por um período tão longo em concurso. Não é nem a questão do estudo em si, é que para você ter foco, você precisa tomar decisões. E essas decisões, eu quero começar a estudar agora para daqui a 5 anos eu fazer a prova de magistratura. Você está desconsiderando as inúmeras situações que podem ocorrer em 5 anos para mudar o seu foco. Então, quanto mais tempo você coloca na frente, mais perigoso, mais provável é de acontecer alguma coisa que faça o seu foco
mudar. Tudo bem? Então foque em curto prazo. Foque no concurso que está perto. Ah, Roberto, mas eu sei que não vou passar nele. Mas se você estuda, se ele sai o edital, você estuda para ele e você pode utilizar o conhecimento dele em outros concursos, vamos supor que você quer, sei lá, Polícia Civil do Ceará, que é delegado da Polícia Civil do Ceará. E aí surgiu, sei lá, Polícia Civil de Minas. Você não quer ir para Minas. Porém, o que vai cair em Minas vai cair no Ceará também. Você já está no nível bom. Você pode passar, pode não passar. Vale a pena se inscrever para esse concurso? Vale. Por quê? Porque o fato de ter algo na sua frente te faz ter mais foco naturalmente. Curto prazo. Dá um outro exemplo. MPF. Muita gente quer ser meu colega. Muita gente quer ser meu colega, um concurso ótimo e tudo mais. Espera aí. Só um... Não. Pronto. Muita gente quer ser meu colega. MPF. O último concurso acabou de acabar. Professor, estou focando no MPF. Mas o próximo concurso ele nem começou a andar ainda. O que é que eu faço? Procure concursos que tenham editais próximos, parecidos. Professor, mas o MPF é muito diferente. Procure o que é mais próximo. O mais próximo, juiz federal, tá? Juiz federal, juiz estadual, até porque juiz federal e estadual é muito próximo, e Ministério Público Estadual. Tudo que você estudar nesses vai cair no MPF, tá? Tirando previdenciário, eu acho, juiz federal. Mas todo o resto do conteúdo vai cair no MPF. Como a prova está mais perto do que a do MPF, tem alguns com editais abertos, curto prazo. Você consegue decidir mais tranquilo. E tudo que você está estudando ali, você vai poder utilizar no MPF. É diferente, meu foco é no MPF, mas, pô, médio prazo, né? Tá longe ainda. Sei lá, a prova daqui a um ano, talvez. Tudo bem? Foco sempre em curto prazo. Se não for o que você quer, busque um parecido. Ótimo. Outras dicas práticas para a gente falar depois de produtividade. Então, notificações, agrupar tarefas, né, que a gente já falou. Eliminar habilidades de fazer outras coisas. Sabe o que eu fazia quando eu estava estudando? Tinha o celular já era, né? Já era com muitas notificações, mas já era smartphone. Aí tem gente que deixa o celular em outro cômodo. Sendo que na época eu era oficial de justiça. Eu não tinha como, eu poderia ser acionado, né? Por qualquer coisa, podia ser acionado pelo juiz, coisas do tipo. Eu tinha que ficar com o celular perto. Então, eu não posso ficar com o celular longe porque tem os meus filhos. Sendo que eu virava ele. Eu não somente tirava as notificações, como eu virava, eu deixava ele do meu lado e eu virava ele. Estudava 1 hora, focado total, não tinha nenhuma distração. Procurava um ambiente com... me incomodava com barulho, tá? No começo eu não me incomodava tanto, mas depois você vai estudando, depois você se acostuma com o silêncio, fica muito difícil estudar com qualquer tipo de barulho, tá? Porque no começo eu tinha pouco tempo disponível e aí, sabe, eu estudava no ônibus, zoada muito grande e tal. Então em casa eu não me incomodava tanto com barulho, mas depois, quando eu era oficial de justiça, eu ia estudar numa biblioteca com silêncio. Então se alguém começava a conversar, eu parava na hora, eu era daqueles chatos, pedia silêncio direto. Por quê? Porque tinha me habituado a estudar com silêncio. Mas voltando, elimine a habilidade. Eu eliminava a minha habilidade de me distrair com o celular. Aí o que é que fazia? Passava ali 1 hora, queria dar uma pausa, uns 5, 10 minutos. Se eu não saísse da sala para ir no banheiro ou tomar qualquer tipo, eu só virava o celular e ficava mexendo. 1 hora. Aliás, 10 minutos.
parava de mexer, virava o meu celular de novo, continuava. Virar o celular. Coisas simples. Super simples, galera. O mais alto grau de sofisticação é a simplicidade. Se algo está muito complexo na sua vida, reveja seus conceitos. Reveja, tá? Folha de distrações. Isso aqui é massa. Eu tirei a minha habilidade de ser, digamos, incomodado, de ser distraído por coisas externas. Mas eu não consigo, por vontade, propositalmente, tirar a minha habilidade de ser distraído por coisas internas. Eu não consigo controlar, a gente não consegue controlar o nosso pensamento, o que é que vem à nossa cabeça, né? A todo momento. Mas a meditação ajuda, mas não elimina. Fica coisas vindo à sua cabeça toda hora. Mas eu tenho que... Tu está estudando. Mas eu tenho que baixar aquele material. Mas eu tenho que pagar a conta de água. Fica vindo na sua cabeça, né? Mas eu tenho que comprar o presente fulano e tal, que é no final do aniversário, no final da semana. Eu tenho... Isso aí fica vindo na sua cabeça. Você tem que ter uma folha de distrações. Isso daqui, eu não sabia que existia, nem sabia que tinha esse nome. Mas eu trabalhava sempre com uma folha. Estudava sempre com uma folha do meu lado. Às vezes ficava fazendo desenho, escrevendo o meu nome. Quem aqui faz isso? Às vezes eu achava que era doido. Eu ficava escrevendo meu nome em várias fontes diferentes. Às vezes quando eu queria me concentrar, entendeu? Ficava escrevendo e tal, beleza, vou voltar aqui. Tinha várias coisas escritas na folha, mas tinha lá as distrações. Aí acabava 1 hora, dava ali 1 hora, 1h20, 1h30, o que fosse, pegava a folha de distrações, passava pro celular. Naquele tempinho ali que eu ia ficar entre 5 e 10 minutos. Ou seja, aquilo ali não tirava o meu foco. Se eu não tenho uma folha de distrações, eu estou estudando ali e aquilo ali vai se misturando, vai se acumulando. Folha de distrações é bem bacana e super simples também. Pausas nos estudos, né? O pessoal gosta do método Pomodoro, eu acho que é 25 minutos e 5. Gente, pausa nos estudos é uma pausa. Não precisa obedecer a certo período de tempo. Pode ser 1 minuto, 5, 10. É só uma pausa para o seu cérebro se dar uma recalibrada. Aí você pode olhar o celular, pode ficar com o olho fechado, pode fazer. É só uma pausa, tá? Para o seu cérebro voltar ali e seguir. Beleza. Meditação. A meditação eu coloco assim como tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá? Tem gente que não sabe, eu não sei fazer, até hoje não sei fazer. Até baixei um aplicativo e tudo mais, porém tem gente que se dá bem. Então, meditação é algo bacana para ter foco e saber dizer não, né? A gente já mencionou. Beleza, galera? Então, dicas de foco, quem não viu, volte, tá? Tem várias dicas práticas que são interessantes. Agora, produtividade. Vou fazer uma pergunta que vocês já devem ter ouvido falar, tá? Qual a diferença entre eficiência, eficácia e efetividade? Se fosse uma prova discursiva sobre foco. Foco e produtividade. Qual a diferença entre eficiência, eficácia e efetividade? Qual é, gente? Qual é a diferença, gente? Ninguém sabe? Ninguém quer arriscar? Todos começam com EF. Deve ser
algum radical grego, alguma coisa assim. Deve ter essa referência, sendo que eu não fui atrás. Eu vou te explicar de modo bem simples, porque é importante para entender a produtividade. A eficácia, começar pela eficácia, tem a ver com o método ser adequado àquilo ali. Por exemplo, eu estou com dor de cabeça. Eu vou tomar Luftal. Aquilo dali é eficaz para a minha dor de cabeça? Não, não é eficaz. A eficácia é como se fosse remédio, método e tal. É isso. O Dorflex é eficaz para a minha dor de cabeça? É. Não se fala o Dorflex é efetivo para a minha dor de cabeça. E não se fala o Dorflex é eficiente para a minha dor de cabeça. O Dorflex é eficaz. Tem a ver com método. Tem a ver com remédio. Então, método de estudos tem métodos eficazes e métodos ineficazes. Ou seja, métodos que não vão fazer você melhorar. O método ADN, super eficaz. Entendeu? Super eficaz. Ele é aplicável, tá? Eficiência. Eficiência tem a ver com foco. É fazer mais em menos tempo. Eficiência. Por exemplo, vamos usar o Dorflex de novo. Não, o Dorflex não vai ser algo aplicável aqui. Você definiu o método de estudo. Você vai seguir o método ADN. Aí você Alexa, pare. Você cumpre o seu cronograma em 4 horas. O seu amiguinho cumpre o cronograma em 2 horas. Cumpre bem, tá? O cronograma em 2 horas. O seu amiguinho foi mais eficiente. Ele teve mais foco, ele teve mais, eficiência, foco, tá? Tudo bem? Então, você sabe, o remédio você já sabe qual é, o método você sabe qual é, sendo que você cumpriu em menos tempo, porque você teve características boas, você executou aquilo ali de um modo mais eficiente. Não é de um modo mais eficaz, é de um modo mais eficiente, tá bem? Efetividade tem a ver com resultado. Então você pode dizer o seguinte, agora a gente pode falar do remédio também. Tem o Dorflex e tem o Tilenol. Não, Tilenol. Eu acho que Tilenol é para dor de cabeça mesmo. É para febre e dor de cabeça, né? O Dorflex é para dor de cabeça. O Tilenol é para febre e dor de cabeça, ok? Se não for, considerem que é. Eu posso falar o seguinte. O Dorflex é mais efetivo que o Tilenol para curar a minha dor de cabeça. Os dois são eficazes para curar a dor de cabeça. Porém, o Dorflex é mais efetivo. Ele dá mais resultado. Há inúmeros métodos bons que você pode passar. Inúmeros métodos, você pode passar com vários. Sendo que tem alguns, ou seja, tem vários métodos eficazes. Mas tem uns mais efetivos que os outros. Ele tem mais poder de mudança, de execução. Tudo bem? Então, eficácia tem a ver com o remédio utilizado.
Ou algo é eficaz ou algo é ineficaz. Eficiência tem a ver com o sujeito que está executando. Saíram com a mesma coisa. Por isso que quando você diz, fulaninho passou em 6 meses. Eu demorei 2 anos para passar. Fulaninho foi mais eficiente que você. Ele não foi mais eficaz ou mais efetivo. Eficaz e efetivo tem a ver com objeto. Eficiência tem a ver com sujeito. Produtividade tem a ver com qual dos três, pessoal? Produtividade tem a ver com qual dos três? Pegadinha. Tem a ver com os três, galera. Tem a ver com os três. Então, você é produtivo. Você tem que escolher o remédio, falando de estudos, o método mais eficaz, executá-lo com eficiência para maximizar os seus resultados, efetividade. Escolher o método eficaz, executá-lo com eficiência para ter o máximo de efetividade. Ok? Então, a produtividade é isso. Sobre a efetividade, sobre o resultado. Galera, depois vocês voltem. Não dá para ficar repetindo toda hora, tá? Depois vocês voltem à aula, ao contrário de aulas ao vivo, que não são mais repetidas, a aula vai ficar gravada, depois você assiste bem tranquilamente a live. Porque senão eu fico perdendo o fio da meada. Perco o fio da meada, agora eu esqueci o que eu estava falando. Efetividade. Me lembrei aí o que eu estava falando. Culpa do Labo MPT, não, eu tô brincando, tá? Mas é porque realmente não tem como ficar repetindo toda hora, porque aí a gente perde o fio, né? Você tem que escolher um método mais eficaz para executá-lo com eficiência e ter o máximo de resultados. Sim, produtividade. A produtividade tem a ver com isso tudo. Sendo que, para concursos públicos, produtividade tem que ser medida de acordo com o que você estuda diariamente ou o tanto de questões que você acerta na sua prova. Vou dar em outras palavras, tá, gente? Quem já estudou física vai lembrar, mas quem não estudou é muito fácil de entender. Produtividade é igual a resultado por tempo. Ok? Super simples. Então, resultado por tempo. Se você tem o mesmo resultado com menos tempo, você é mais produtivo. Simples de entender, né? Se você demora muito tempo para ter o mesmo resultado de uma pessoa que demora pouco tempo, você está sendo menos produtivo do que ela. O que muita gente confunde. Essa parte de resultado pode ser inúmeras coisas, tá? Resultado você pode colocar dinheiro, você pode colocar leitura, páginas de leitura, artigos lidos, tempo disponibilizado para aquilo ali, que não faz sentido algum, justamente por causa da equação, da fórmula, digamos assim. Pode colocar, chegar perto do corte. Qual é o que serve para a gente? Qual é o tipo de produtividade que serve para a gente? Qual é o tipo de resultado que serve para a gente? Chegar perto do corte. Exemplo, você tem, você conseguiu acabar
Olha só isso. Você conseguiu acabar 500 páginas de um livro em 10 horas. Fulaninho acabou 100 páginas de um resumo em 8 horas. Ok? Você conseguiu acabar 500 páginas de um livro em 10 horas. Fulaninho acabou 100 páginas de um livro em 8 horas. O que é que muita gente faz? Produtividade. 500 páginas lidas. 500 por 10. 50 páginas por hora. Foi a minha produtividade. O outro, 100 por 8. 12,5 páginas por hora. Isso é produtividade para concurso? Não. Isso aqui não serve de nada. Eu não sei o que você captou do estudo. Não dá para medir. Não dá para medir. Parem de ficar ligado em número de artigos lidos, número de questões feitas, número de páginas lidas, número de livros lidos, número de não sei o quê, número de horas. O de horas não faz sentido algum. A pessoa chega no final do dia e fala assim: ah, hoje eu fui muito produtivo, consegui estudar 6 horas. Assim, que porra? Produtividade é resultado por tempo. Aí você pegou 6 horas e qual vai ser o tempo? É o tempo estudado sobre o tempo do dia? Não faz sentido algum. Porque não é só estudar por estudar. É estudar para passar. Você tem que ver o que é que ficou na sua cabeça. Então, produtividade do concurso é o resultado. Proximidade do corte. Se você... Olha só como tudo faz sentido. Olhem só. Vocês vão lembrar dos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Estudou... Aí vamos lá. Estudou, fez uma prova, fez 60 pontos. Fez 60 pontos na prova. Estudou mais 3 meses, foi fazer uma prova parecida. 60 pontos não, desculpa. Ficou a 20 pontos do corte. Depois de 3 meses, foi fazer uma outra prova parecida e ficou nos mesmos 20 pontos do corte. Produtividade igual. Quantas você conseguiu se aproximar do corte? 0. Tempo que passou, 3 meses. Produtividade péssima, né? Conseguiu aproximar uma do corte, tempo que passou 3 meses. Produtividade um pouquinho melhor. Um outro conseguiu aproximar 5. Produtividade muito boa. Então, Beto, e aí? O que é que eu faço? Qual é o seu ponto? Volta para cá. Produtividade é escolher o método mais eficaz, executá-lo com eficiência para ter o máximo de efetividade. O que é que aconteceu aqui? Muito provavelmente, o resultado foi ruim. Ou seja, não houve um estudo efetivo para o resultado. Ou você está com problemas no método, o método não está sendo eficaz, ou você não está executando ele com eficiência. Ok? Deu para entender, gente? Então, não estou melhorando no corte. Reveja os seus conceitos. Adalberto, o que é que não é executar com eficiência? Estudar de qualquer jeito. O método é até bom. Eu sempre falo do método ADN porque, enfim, é o nosso. Professor, eu não estou conseguindo melhorar aqui. Mas olha, uma porrada de gente melhorou já. O método, ele é eficaz. Ocorre que, de repente, você não está executando ele com eficiência. Por isso que é bom ver os conceitos de estudo, ver tudo isso que você precisa para executá-lo. Tudo bem? Saber se não está fazendo alguma coisa errado de forma ineficiente, porque o método é eficaz. Vocês veem todo tanto de feedback que a gente passa aí todo dia de aprovações. Tudo bem, gente?
Beleza? 1 hora de live aí, assiste um live, vai ficar gravada. Se liguem aí, mais uma vez, fazendo agora o nosso merchan. A assinatura ADN começa dia 31, mas amanhã a gente vai ter um roteiro de aprovação em 9 meses. Vou explicar minuciosamente em 1 hora e meia de live, um live mais programada, digamos assim, tá? Hoje à noite a gente tem mais um depoimento de aprovado, hoje à noite, às 8h23. Live amanhã de manhã, 6h07. Live amanhã, 8h23 de novo. E outra live na sexta de manhã com mais um aprovado. Anotem na agenda de vocês, sexta-noite não tem live, porque afinal temos que descansar. Tá bem? É isso. Se liga aí, os alunos e ex-alunos nossos se liguem também na promoção de pré-venda que a gente está da assinatura aí. Valeu, galera. Um abraço. Boa quarta-feira. Tchau, tchau.